Esse é só um meio. Existem outros meios, outros concursos que você também consegue ingressar na Marinha Mercante. E tem idade para isso? Não, não tem idade. Não? O interessante da Marinha Mercante é que ela não tem distinção de idade para os cursos que ela fornece. Sério? Não. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Gente do Porto. Podcast que conta histórias reais de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no Porto de Santos. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se você está sempre por aqui, é uma alegria tê-lo novamente. E, como eu sempre digo, o Gente do Porto é um projeto independente. O que é isso? Ele é bancado por mim. E aí, se você acredita que a história dos trabalhadores do Porto de Santos merecem ser contadas e registradas, você pode considerar em me ajudar nesse projeto. Você pode contribuir com qualquer valor no Pix, que vai aparecer aqui embaixo na tela, ou você pode pegar esse Pix na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Esse Pix também fica no nosso Instagram, na bio, tá? Se você ainda não segue o Gente do Porto, é um convite que eu te faço agora. E agora vamos ao que interessa. Hoje eu recebo aqui um aquaviário. Ele é mestre de cabotagem e atualmente ele é comandante de rebocador. É isso? Falei certinho? Isso. Então hoje eu recebo aqui o Thiago Kerner Vidal. Thiago, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz que você veio. Obrigado pelo convite e sei que vai ser de grande valia esse podcast, então sou muito grato pelo convite e vamos lá. Onde você nasceu? Eu nasci na cidade de Salvador, Bahia, migrei aqui para o estado de São Paulo no ano de 2001 e me tornei aquaviário no ano de 2007. Na verdade, em 2004 e em 2007 foi o meu primeiro embarque e sigo embarcado até hoje. Nossa, e me conta por que você escolheu essa profissão? Na verdade, o meu padrasto, ele já era aquaviário e o exemplo arrasta, né? Ele, na verdade, não queria que fôssemos nem eu nem meu irmão, tanto eu e meu irmão Por quê? nos tornamos, porque achava que a gente tinha que terminar a faculdade e fazer uma outra coisa. E, cara, não vai trabalhar embarcado, não, isso não é legal. Faz outra coisa, mas a gente sempre via aquilo, morando perto de mar, vendo praia, mar, navio, e a gente acabou se encantando. Eu larguei a faculdade Você para. fazia faculdade de Eu quê? fazia a faculdade de administração, parei no quarto semestre, passando para o quinto, para poder embarcar. Na verdade, eu ainda fiquei 6 meses conciliando a faculdade e o embarque, mas aí eu ficava muito tempo fora. E tinha alguns professores ali que não conseguiam fazer um bem bolado comigo para poder manter as aulas, e aí eu acabei trancando a faculdade e não voltei mais. Fui me fazer outra Você consegue se ver como futuramente. administrador? Ai, é que eu gosto de falar. Ué, vira comunicador, então não Pois precisa. é, pois é. Então eu acabei parando a faculdade, embarquei no ano 2007. Já estou aí quase 19 anos aí nessa luta, né? E, pô, é muito bacana. Gosto muito do que faço. E terminei a faculdade posteriormente, Ah, mas você fiz terminou? EAD. Fiz EAD porque é para ser mais flexível, né? De Ficando aqui, eu administração? fiz logística e também sou técnico de segurança do trabalho. Nossa, e você fez colégio militar, é isso? Eu estudei no Colégio da Polícia Militar em Salvador, Bahia, durante 8 anos. Dos 8 anos de idade até os 16, eu e meu irmão. E a gente saiu porque a gente veio morar aqui. E como era estudar num colégio desse? É curiosidade minha. Ah, olha, para quem estuda não é bacana, né? Ainda mais quando se é criança, não é bacana. Porém, é, muito da base educacional contra a questão de respeito, hierarquia, cooperativismo. Eu aprendi no colégio militar ainda muito novo, eles ensinam esses valores, independente da idade que você tem, a partir do momento que você está lá dentro. Então, eu hoje sou muito grato ao Colégio Militar, ao Colégio da Polícia Militar da Bahia, por parte da minha formação e educação, respeitar pai, respeitar os mais velhos, pontualidade, hierarquia. Então, essa base eu tive do Colégio da Polícia Militar.
Parece que não, mas ajuda, não Muito, ajuda? ajuda muito. Ajuda. Eu acho que ele te dá uma. A disciplina faz muita falta. Ainda mais nos tempos atuais. É, Hoje a gente vê muita gente rebelde, muita gente. Engraçado, uma pauta que hoje falam dos colégios cívico-militares como se fosse um inimigo. Poxa, gente, não é, não é. É muito bacana, é legal você ter essa inclusão, sabe? Então eu acho muito bacana, eu acho muito válido, eu acredito nessa pauta, eu acho que tem que ir adiante. você é casado Sou e tem uma casado, filha. tenho uma filha de 7 anos. Você colocaria sua filha num colégio Com desse? certeza, com certeza. Sim. Inclusive, não só lá, eu acho que futuramente ali eu incentivaria ela a fazer aí um IME, um ITA, um colégio naval, eu acho Ui, muito bacana. eu também acho legal, também acho legal. Me fala uma coisa, aí você resolveu trabalhar embarcado, seu padrasto não era muito fã da ideia, Mas minha mãe incentivou. incentivou? Incentivou. Minha mãe falou, não, vocês têm que virar aquaviário mesmo. Você vê, o seu pedaço tem o que tem, a gente conseguiu. Eu comecei, no tempo quando eu tirei minha carteira de aquaviário, eu trabalhava numa loja de moto, onde o dono dessa loja, ele também era aquaviário, e ele também foi uma das pessoas que incentivou a mim fazer o curso, E né? como que é esse curso para aquaviário? Todo ano, a Marinha do Brasil, ela emite um documento chamado PREPOM. Esse PREPOM, ele é a listagem de todos os cursos que a Marinha vai fornecer ao longo do Brasil, nas respectivas capitanias ou delegacias da Capitania dos Portos, em todo o Brasil. E um dos primeiros passos hoje para você se tornar aquaviário, tirando a parte de MAC, que eu posso falar no final, é você começar como moço de convés, que é o Cefac MOC. É um curso hoje que está sendo bem concorrido, inclusive na semana passada terminou a inscrição aqui no Porto de Santos, onde você começa trabalhando como um marinheiro a bordo. Mas tem que fazer algum curso para isso? Você faz um concurso, uma prova de português e matemática, é a primeira etapa. Você sendo aprovado nessa etapa, você tem mais uma segunda etapa que você tem que nadar e flutuar. Nadar 25 metros, tempo livre, e flutuar durante 15 minutos, porque não adianta você ir trabalhar embarcado se você não Não sabe sabe nadar, nadar, né? né? E após essa aprovação na segunda etapa, você faz um curso ministrado pela Marinha do Brasil, aqui em Santos, na capitania, de 3 meses. Hoje, após esses 3 meses, ainda tem um período de estágio de mais 90 dias, e após essa conclusão de estágio, onde você apresenta um documento de relatório de estágio, você recebe a sua SIC, que é a caderneta de inscrição e registro, onde você vai estar apto como moço de convés a procurar trabalho no setor aquaviário. Nossa. Esse é só um meio, existem outros meios, outros concursos que você também consegue ingressar na Marinha Mercante. E tem idade para isso? Não, não tem idade. Não? O interessante da Marinha Mercante é que ela não tem distinção de idade para os cursos que ela fornece. Sério? É uma dica para os aposentados É, O único problema são as empresas de setores privados que não hoje vão te que contratar. conseguem, elas optam aí por contratar. Se bem que, por incrível que pareça, tem um dado aí interessante, as empresas estão começando a rever esses conceitos porque eles veem que o pessoal mais novo, não, às vezes não estão tão interessados quanto as pessoas A mais gente ouve isso em velhas. tudo quanto é E área. aí esse cenário tá mudando um pouco, eu acho até legal. A Eu gente também acaba acho, até porque eu trabalhando com sou mais pessoas mais velha. experientes ali, mais É bom maduras. É a interessante, a interação. interação. Trabalhar a bordo, ele é muito interessante porque você lidar ali com etnias, culturas, gosto, tudo é muito diferente de uma pessoa para outra. Então você acaba aprendendo, convivendo e vivendo coisas diferentes, né? Então é interessante isso. Muito Essa interessante. troca essa interação de cultura, de gosto, de coisas diferentes é interessante. Bom, aí você entrou, você conseguiu entrar, e aí você trabalhava embarcado sempre ou você continuou na loja de moto? Não, aí eu tive que sair da loja de moto e me dedicar somente ao trabalho embarcado, porque não, você fica três. A escala de rebocador, ao contrário de escala de navio, ela é diferente, é uma escala muito curta. Naquele tempo a escala era 3 por 2, 2 por 3 dias, né? Porque como você trabalha ali full time, então a escala é um pouco mais curta por conta do período de descanso, né?
Hoje eu trabalho numa escala de 7x7, mas ainda existem empresas aqui no Porto que trabalham no regime de 3223, que chama o apoio portuário, né? Tem um apoio portuário e eles chamam o offshore, que é a parte de plataforma, navio, e aí muda um pouco. E o que que é ser um mestre de cabotagem? Olha, o mestre de cabotagem, ele, hoje, para mim, muito gratificante. Mas o que é? O que faz um mestre de Um cabotagem? mestre de cabotagem hoje, ele pode exercer diversas funções. Um rebocador, por exemplo, vamos supor, vamos falar sobre habilitação. Você tem habilitação ali A, B, C e D, né? O aquaviário, ele é mais ou menos isso. O mestre de cabotagem, ele pode comandar embarcações até determinado peso. Eles Ah, chamam de arqueação bruta, né? Então, de acordo com a arqueação bruta de tal embarcação lotando no interior de Porto, o mestre de cabotagem, ele pode comandar. Por exemplo, um rebocador que eu comando hoje. Tiago, você pode comandar um navio? Não, não posso. não? Não. Para Porque é ser muito pesado? muito pesado, muito Eu vou grande, usar o linguajar mais. muito grande, né? É maior. E aí, para você comandar um navio hoje, você tem que ser é, capitão de longo curso, o famoso CLC, é o último nível, né? Entendi. Então, assim, para me tornar comandante de longo curso hoje, capitão de longo curso, CLC hoje, é preciso que eu tenha que ter anos de embarque e também tenho que voltar para a escola. E antes disso, eu ainda tenho que passar como segundo oficial, primeiro oficial, capitão de cabotagem e depois CLC. Credo, quantos anos vai levar isso? Ai, caramba. Olha, para oficial, de segundo para primeiro são 2 anos, depois mais 2 anos para CCB, capitão de cabotagem, depois mais 2 anos para CLC. Nossa, Então vai no um mínimo bom aí, tempo. olha, Uns 10 10 anos. anos. Porém, para quem é jovem, você pode fazer aí o EFON, né? São 4 anos estudando, 3 anos estudando, 1 ano a bordo. Você já sai como oficial de náutica e você já consegue encurtar bastante essa jornada. Você já entra ali no quadro de oficiais da Marinha Mercante, já sai como segundo piloto, já sai com patente militar, segundo tenente da Reserva da Marinha, né? Interessante. E aí você já consegue encurtar bem esse tempo para se tornar um CLC, ou até hoje aí ano que vem aí tem a prova da praticagem aí. O Nossa. pessoal que está saindo aí consegue sair bem fresco para conseguir pleitear essa vaga, é interessante Tem também. mercado para tudo isso? O mercado aquaviário, o setor marítimo, ele vem crescendo ano a ano, né? Então tem. Então vai ter aí bastante mercado. Olha que dica boa que ele Então, está para quem dando aqui. gosta aí de desafios, qualifiquem, estudem, vale muito a pena, né? Eu deveria ter escutado minha mãe lá atrás, ter estudado mais. Não que eu não tenha estudado, estudei bastante, mas vale muito a pena você dedicar esse esforço, plantar agora para poder Sim, colher quando é mais novo, cedo, né? né? Mas você sabe que é interessante isso, porque tudo vale a pena quando você é Quando você novo, é mas você não jovem, faz. a gente fica procrastinando. Tem umas fotos suas, olha lá, você trabalhando. Esse aí é o rebocador que eu atuo atualmente, né, em operação. A gente está fazendo aí uma manobra de É muita acompanhamento de tecnologia Santa Catarina. ali, O né? A gente rebocador acha que. hoje ele é Sabe o bem que uma pessoa falou para tecnológico. mim? A gente acha que é um timão. Não, não tem mais timão. O rebocador que eu trabalho é um rebocador no sistema azimutal, então eles são manetes. Parece um joystick de videogame Sim, mesmo, sim. sabe? São dois joysticks ali que você consegue ali mudar o movimento dessas manetes e aí é o que dá o movimento ao, Mas ao quando você entrou, rebocador. era assim já? Não. Quando eu comecei, ainda era o rebocador convencional, que era um timão, Era um timão né? Era um mesmo. timão. Manete de aceleração, mas ele era um timão. Há quanto tempo você já está como comandante? Eu comando já 8 anos. 8 anos. 8 anos. E foi nesses 8 anos que mudou tudo ou não? Não, não. Logo quando eu embarquei, já estava nessa transição de mudança de Já rebocadores convencionais para rebocadores azimutais. Ainda existe, mas é existem muitos, diversos, milhares de rebocadores ainda que têm o o timão, que timão. são de sistema convencional. Existe, Interessante. existe. Então, ó, só para eu organizar a linha do tempo, você virou um aquaviário porque você fez aquele curso, não é isso? Isso. Tá. E aí, como que você virou comandante, mestre de Mestre de cabotagem? cabotagem. Bom, ao longo desse trajeto,
É interessante frisar que quando eu comecei a falar aqui sobre o processo seletivo de MOC, mas quando eu comecei eu ainda era MAC, é o marinheiro auxiliar. Eu comecei como marinheiro auxiliar de conversa, fiquei por 2 anos. No segundo ano, eu fiz mais um concurso para me tornar MOC. De MOC, eu fui a marinheiro. E de marinheiro, você tem que fazer um outro curso que chama-se APAC, que é o aperfeiçoamento de convés para contramestre. Mas eu bypassei esse ponto porque eu fiz um outro curso que chama-se CAAC para quem tem curso técnico. Eu era técnico de segurança, eu sou técnico de segurança do trabalho e com essa certificação eu acabei optando em fazer o CAAC e me tornei contramestre. Após 2 anos de embarques ininterruptos, né? Você tem que comprovar ali 2 anos de embarques de contramestre, eu ascendi a mestre de cabotagem. E aí eu já tô na função, minha categoria mestre de cabotagem, já tô aí 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu tenho uma curiosidade. Eu sou arraiz amador. Você tem que ter essas categorias ou não tem nada a ver uma coisa com a Na outra? verdade, ela subdivide por categorias. Você é marítima, né? Sim. Você faz parte do grupo de marítimas de acordo com a Norman, né? A Norman são as normas da Marinha. Porém, ele divide por grupos. Primeiro grupo marítimo e segundo grupo fluvial. Terceiro grupo pescadores. Quarto grupo esporte e recreio, que entra o arraiz, o mestre e o capitão amador. Quinto grupo são os práticos, se eu não estou enganado, e aí agora, acho que incluir agora até o sexto grupo, que é assistente de docagem, se eu não estou enganado. Nossa. A Norman, ela tá sempre passando por reformulações, né, e aí tem esses grupos, ele é subdividido por esses grupos. Você está num desses grupos? Qual é o seu? Nós somos o primeiro grupo, que são os marítimos, né, para os profissionais. E aí existe uma coisa chamada equiparação. Hoje o mestre de cabotagem, ele é equiparado a um mestre amador. Ah, é? Eu consigo até, pela legislação marinha da Marinha, conseguir tirar essa certificação, pedir equiparação e tirar a carteira Porque de com certeza mestre você sabe muito amador. mais do que muita gente que só fez a Estudam, prova. estudam parecidos, É. parecidos ali, é bem parecido. Como é o seu trabalho no rebocador? A gente tem muita curiosidade nisso. Sim, o rebocador que eu trabalho hoje, ele é um rebocador compacto, ele tem 24 metros, Você mas trabalhou em algum antes? trabalhei em embarcações maiores, mas sempre eu trabalhei. Desses 19 anos que vai fazer como aquaviário, eu trabalhei a maior parte deles em rebocador. Ah, tá. Eu trabalhei na travessia de balsas do Santos Guarujá, mas trabalhei pouco tempo. Na balsa? Trabalhei 7 meses como comandante lá na balsa. E antes dessa balsa, eu trabalhei num batelão de dragagem. Era uma embarcação um pouco maior, que ela pegava ali a lama e ia fazer o despejo lá fora, aqui da dragagem também, Tá. mas trabalhei pouco tempo. Então, posso dizer que a maior parte da minha carreira marítima, ela está única e exclusivamente em rebocadores. Rebocadores. E no Porto de Santos, exclusivamente somente em Porto. Trabalhei já em alguns portos, mas por pouco tempo. Mas minha vida toda, ela foi feita no Porto de Santos, assim, no meu ramo aquaviário. É que esse contexto é interessante saber, porque a gente acha que você já virou comandante de... Não, gente, Não, olha, teve uma jornada. hoje inclusive, eu vejo muita gente, eu quero virar mestre de rebocador. Gente, um rebocador não é um carro que você aprende a dirigir da noite pro dia e você sai e você estaciona ele, não, gente. Um rebocador, para você virar comandante, você já tem que ter alguns anos ali, como marinheiro, vir aprendendo, ser praticante, ver se realmente aquilo é para você, porque existe isso, tá? E aí sim, após todo esse trabalho, todo esse treinamento, você se torna, ali você está apto a se tornar um comandante de rebocador. Entendi. Como é o teu dia de trabalho? Como é a rotina? Bom, o rebocador que eu trabalho hoje é um rebocador compacto, ele tem 24 metros, né? Só tem 3 tripulantes, então é um comandante, um chefe de máquina e um marinheiro. Então, assim, o mestre de cabotagem hoje, estando o comandante de um rebocador, ele tem que fazer todo o gerenciamento da embarcação e do pessoal. Então, assim, é bem corrido, sabe? É bem
desgastante às vezes, mas também gratificante, porque você acaba entendendo o valor e a importância que você tem como pessoa e como profissional. Então, essa parte é uma parte que me pega muito, é saber a importância, a relevância que eu tenho para fazer aquilo girar, a economia girar. Eu falo assim, poxa, eu contribuo para a economia do país, do Contribui. mundo, e tipo, tem pessoas que olham para a gente e falam assim, então, quem é você? Você não é nada. Imagine você se você provocar um acidente no Porto de Santos e parar um navio. Pois é. Você impacta na economia mundial. É muito dinheiro que A circula gente ali, tem o né? maior porto da América Latina, Sim. uma movimentação diária de 40 a 50 navios por dia no porto. Então, eu vou para a próxima pergunta que você vai entender, que tem a ver. Para que serve o rebocador? Para que as pessoas entendam qual Ah, é a sim. importância. Um rebocador ele é uma embarcação que ele auxilia os navios a atracarem e desatracarem no porto ou um reboque em geral. O rebocador ele auxilia o navio durante a sua navegação no interior de porto ou para fazer um reboque oceânico quando o navio está com alguma dificuldade. Então, o rebocador ele é uma embarcação que ele auxilia o navio a executar uma manobra Uma ali de manobra. atracação ou desatracação. Esse é o vídeo do nosso colega do Mark, né, da MK Drone. Esse é o rebocador que eu atuo hoje, atualmente. É esse. Ele é bem compacto, ele é rápido, né? E com ele a gente faz aí o auxílio dos navios no Porto de Santos. Tá, mas agora continuando o que você estava falando. Esse navio ajuda na atracação, aliás, o rebocador ajuda na atracação. Você estava falando aqui, eu lembrei de uma coisa. Quem teve aqui foi o comandante Fábio Fontes. Opa, esse aí É o é lendário, né? E o lendário, querido Prático Fontes, também. muito querido. Ele hoje é o prático mais antigo, um dos mais antigos, se não o mais Acho que ele é o antigo, mais no mais antigo antigo. em atividade. Sim. Segundo ele, né, eu acredito, é o prático que tem mais manobras no mundo, né? Acredito que É sim, até seu mais pelo tempo velho. que ele Mas tem ele aí. falou uma coisa quando ele esteve aqui que eu não esqueci, isso até virou um corte. Ele falando que o Porto de São Sebastião é mais difícil que o de Santos. Sim, eu trabalhei lá por três Trabalhou? meses, é porque lá é mar aberto, então assim, condições Aqui é Bahia, né? climáticas, as condições climáticas lá são adversas, né? Então, muito vento, o navio é muito mais pesado, Ele falou que às vezes né? precisava de quatro, cinco Quatro, rebocadores, é as isso mesmo? operações lá mínimas são 4 rebocadores. Mínima? Quatro e cinco rebocadores. Para Porque o poder navio é mais pesado ou por causa das condições? mais pesado e também pelas condições. E aí ele tem uma operação que eles chamam de ship to ship. O que que é? Um navio encosta no outro. E aí essa manobra é uma manobra mais complexa, né? E aí acaba exigindo mais do prático e também dos rebocadores. E aí o prático é que vai falando para vocês o que que... Exatamente. Tem muita gente que confunde prático com rebocador. E, poxa, hoje a gente vai desmitificar esse papo aí. O rebocador e o prático, eles não têm nada a ver. Eles trabalham em conjunto. O prático, ele vai no navio e do navio ele dá os comandos para o rebocador através de rádio VHF do que ele vai precisar. Qual vai ser o tipo de manobra que ele vai executar, como que ele vai fazer e o que o rebocador precisa fazer. Se ele quer um, dois, três, quatro rebocadores, quem vai na proa, que é a parte da frente, É ele quem que vai na popa, determina? o prático que determina. E aí, durante a manobra ali, ele fala o momento de você aproximar, passar o cabo ou não passar o cabo. Então, o prático ele dá o comando para o rebocador e o comandante no rebocador, no caso eu, executo aquilo que é solicitado pelo prático no navio. Mas comandante de rebocador e prático não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. E já aconteceu de ter controvérsias, dele mandar dar uma ordem e vocês falam, não, isso aqui não dá para fazer. Olha, gente, Eu acontece. gosto da treta, você já viu? Acontece tanto de uma parte como da outra. Às vezes o prático pede um comando por rebocador, o rebocador entende errado. Às vezes o rebocador faz alguma coisa e o prático não curte. Acontece, mas é raro, né? Graças a Deus é raro, até porque é a segurança da navegação que está em jogo. Mas hoje o Porto de Santos tem, de forma geral, todos os comandantes
de todas as empresas hoje, são 5 companhias, são extremamente competentes, são pessoas que já vêm ali, como eu já havia dito antes, eles não nasceram comandantes, não viraram comandante da noite do Você dia, está falando de né? 5 empresas de Rebocadores, rebocadores. né? Então todos eles são bem capacitados e conseguem aí fazer com maestria o trabalho e preservar a segurança da navegação, né? O Porto de Santos ele é bem complexo, ele tem muitas embarcações pequenas e às vezes a gente fala de alguns acidentes que acontecem, mas se a gente parar para fazer uma analogia em gráficos, a gente vê que o índice de ocorrências, né, marítimas aqui no Porto de Santos é bem baixo, graças a Deus, É, a gente né? não ouve muita coisa, Não, né? graças a Deus, pela quantidade de movimentação que a gente tem, o Porto de Santos ele tem uma incidência baixa de acidentes. Sim. E quanto tempo dura isso? Porque, ó, vou te dizer o que eu vejo como leiga. Eu vejo o navio chegando, aí vai um rebocador, não é isso? Esse Isso, rebocador ajuda ele a passar pelo canal, não é exatamente, isso? isso. Tá, e aí depois vocês ajudam ele a estacionar. Exatamente, a grosso modo falando, a gente ajuda ele a estacionar e desestacionar do terminal que ele É, precisa porque para a atracar. pessoa leiga entender um pouco, né? Isso, Então, isso. eu sou pessoa leiga, então por isso que Exatamente, eu exatamente. uso uma linguagem. Exatamente, ele ajuda ali o navio a estacionar e desestacionar, atracar e desatracar o navio no E terminal. quanto tempo dura isso? Bom, Da entrada, varia, né? Porque varia vocês. muito. Nem todo navio você precisa pegar a partir ali da Fortaleza, né? Que é a Fortaleza Não da mesmo, Barra. né? Eu já vi. Depende muito para onde o navio vai e as condições do navio. Existem algumas normas são chamadas NPCPs, que são as normas do porto. Essa norma ela é emitida pela Capitania dos Portos, pela Marinha do Brasil, que determina ali quais são os tipos de navios especiais, de cargas especiais, o peso, que exigem que o rebocador esteja na Fortaleza ou mais adiante ali na Boia 4 para poder acompanhar esse navio. Geralmente quando o navio tem mais de 18 anos, ele tem mais de 300 metros de comprimento, quando o calado dele tá, o calado é a profundidade, está muito pesado, ou quando é navio químico. Esses são os Mais casos de 18 especiais. anos. Não sei porquê, acho que é porque eles já consideram que o navio está muito antigo e pode estar ali propícios a ter mais problemas de máquina. Então, pelo Porto de Santos ali ser bem complexo, a entrada ali ela é bem complicada porque você tem ali a travessia do pessoal da Santa Cruz de Navegantes, Sim. você tem lanchas saindo ali dos yacht clubes, As você tem canoas. as canoas, você tem a travessia de balsas, você tem a travessia de pedestres. Então a entrada do porto ali, quando você chega ali na ponta da praia, ali até mais ou menos o ferryboat, aquele pedaço ele é bem complexo. Então um navio ele não consegue frear igual um carro, gente, ele não para, tá? Se o navio parar a máquina, até ele conseguir parar, se ele conseguir, porque ele você tem que levar em consideração a velocidade de corrente, maré, vento, pode aí virar uma catástrofe. Então, por isso o rebocador tem que estar lá para poder auxiliar Até para o navio. segurar, não é isso? Se ele Exatamente, precisar exatamente. Ele reduzir. ajuda a reduzir. Você já presenciou, assim, algum acidente? Eu participei da manobra do Cabo São Rafael que acabou colidindo, a gente chama de abarroamento, na balsa. Eu não estava no momento do acidente, mas eu participei da manobra de desatracação e isso acabou gerando um inquérito na Marinha do Brasil e eu tive que ir no Tribunal Marítimo falar sobre. Esse foi um dos acidentes que eu Mas você já não estava lá. presenciei. Na hora, não. Só participei do navio. Mas muitos anos atrás, nós tivemos um abarroamento num navio. O navio acabou colidindo com outro numa desatracação. Mas faz mais de 10 anos isso, por conta de um travamento de máquina do navio. A sorte ali não foi maior, a catástrofe não foi maior, porque o prático ele foi bem desenvolto e conseguiu ali dar uns comandos ali que a gente conseguiu atenuar os estragos. Nossa, eu não consigo imaginar. Teve alguma manobra assim que você nunca esqueceu, que você fez e falou, nossa, eu fui bom. O Ah, um navio perdeu máquina, o navio estava entrando e perdeu que é máquina, perdeu máquina? ele perdeu os motores propulsores, ele perdeu a Pifou? propulsão, parou, e o prático imediatamente já falou, eu estava na parte de ré, né, pela popa, e o prático já deu o comando e já tinha avisado pra gente, já, ó, pessoal, vamos precisar atuar porque o navio perdeu máquina, parou. E nós estávamos passando ali próximo ao ferryboat e o navio precisava virar, que chama guinar.
E aí o rebocador ele tem que fazer uma manobra especial, uma manobra diferente, para fazer um indireto, o navio estava devagar. E aí, com o navio devagar é muito difícil. E aquilo, para mim, eu comecei a ficar apreensivo, tenso. E eu falei, nossa, eu nunca fiz esse tipo de manobra. Já treinei em simuladores, É já diferente, né? treinei simulando ali, navegando, mas na hora real, só você e o navio, você sabe que você não pode falhar, porque se você falhar e acontecer alguma coisa, vai provocar um acidente. E, pô, graças ao Papai do Céu que tava botando a mão lá em cima e a capacidade técnica da galera a bordo, a gente conseguiu safar o navio, conseguiu fazer a curva e logo após a curva o navio voltou com a máquina. Impressionante. Nossa, era para te Eu testar. acho que era um teste e, pô, no final foi bem gratificante para mim. Nossa, eu me senti ali empoderado. Eu falei, nossa, porque o prático ele me elogiou bastante, inclusive levou uma lembrança para a gente em agradecimento para a nossa tripulação e do outro rebocador e eu reconheceu ali a efetividade do rebocador, parabenizou o trabalho dos profissionais que participaram daquele momento, então para mim foi muito gratificante. E a outra foi recente, que foi o navio Shandong, aquele navio que encalhou lá fora e acabou rasgando uma parte do casco. A gente participou de toda a operação dele de resgate, de atracação para poder fazer descarregar a carga e também levar para fora. Essa foi uma manobra muito complexa, foi Por quê? cinco, porque o navio não tinha nenhum tipo de propulsão. Então, desde o início até o final da manobra, toda foi executada por rebocadores. Então, assim, nós tivemos que lidar ali. No início da manobra tinha bastante vento, tinha um pouco de maré, e isso acaba influenciando para você conseguir ali fazer uma manobra mais segura. E o que acontece? Você está puxando o navio por um cabo, uma corda, né? Que a bordo não existe corda, a gente aprende. É, Navio cabo. chama-se cabos, né? No navio, a única corda que existe a bordo é a corda do sino. Tirando ela, tudo é Tudo é cabo. cabo. Tudo é cabo, né? Então você tem um cabo. Então imagine que aquele cabo ele está fazendo um seio, né? Ele folga e ele estica, ele folga e ele estica. Então, a probabilidade daquele cabo estourar, mesmo ele sendo comportado para suportar aquela carga, porque só pegando esse gancho, um rebocador ele tem que trabalhar com um cabo que ele suporte 3 vezes a carga do rebocador. Então, ou seja, ele consegue tracionar bastante. O cabo ele é bem resistente, né? É um cabo bem tecnológico, mas ele não suporta certo tipo de tranco. Então você tem que Entendi. ter muito cuidado. Então aquela manobra foi muitas No horas mar ali, agitado, com o o que ele mar mais vai dar é agitado, com tranco. vento, 5 rebocadores atuando, e aí o Safe Master que estava operando no navio, né, que é o agente de salvatagem do navio, dava o comando para um e dava o comando para outro, e aí ele trocava o comando, e aí às vezes você não entendia o que ele estava falando, e É tudo em inglês. português. É em É português? interessante falar que tanto o prático quanto alguns agentes de docagem, salvatagem, quando falam com a gente, em maioria das vezes é em português. Você não precisa ter inglês fluente para poder, não é requisito obrigatório Não ter inglês, sabia não, não. disso. Ele é um adendo ali, né? Se você tiver muito bacana, você vai ter ali uma vantagem. Porém, você não, aqui no Brasil, propriamente dito, para trabalhar no apoio portuário, você não precisa no inglês não é obrigatório Entendi. ainda, né? Ainda, eu acho que é uma Ainda. questão de As tempo. empresas hoje no currículo ela pede como diferencial, mas ainda não é obrigatório. Todas essas ordens, elas são feitas em português. Olha, uma curiosidade que eu não É. sabia. Bom, agora vou eu a minha parte leiga aqui, que eu não resisto, né? Porque a ideia também é essa. Bom, eu lembro quando era criança que eu via os rebocadores, né? E eu olhava e falava, meu, como é que pode um barquinho desse? Ele empurra o navio, é isso? Ele empurra porque assim, vamos imaginar que o navio ele flutua. Sim, Se a própria corrente, que não tem essa força tão forte, consegue movimentar um navio boiando, por que um rebocador não leva? mas ele consegue empurrar o navio? Consegue, consegue. A única coisa que vai diferenciar com relação ao peso e à potência do rebocador é o tempo que ele vai chegar lá. Se um rebocador for mais potente, ele vai chegar mais rápido. Se o rebocador for um rebocador mais fraco,
ele vai ter mais dificuldade. Mas nós a bordo, nós temos um hábito de falar assim, irmão, se ele está flutuando, ele vai chegar lá ou ele vai sair de lá. Agora, se ele tiver encalhado, aí realmente É que vai. flutuando fica mais leve. Ah, gente, eu nunca tinha Exatamente. parado para pensar Assim, ele está nisso. flutuando. Então, se a própria corrente e o vento consegue levar ele, a única coisa que você precisa ter atenção é que, como o Porto de Santos, os navios ficam muito próximos, tem navio ali de um berço para o outro que ele fica 20 metros, 15 metros, um do outro. Então, você tem que ter um cálculo milimétrico, porque se você errar, Bate. exatamente, ele vai bater, a borda a gente chama de abarroamento. Então, ele vai colidir. Já viu isso acontecer? Já E foi o que aquele primeiro acontece? caso. E aí é aberto um inquérito pela Marinha do Brasil, investigação de acidentes, incidentes, para Mas o que definir o pode que. acontecer numa situação Uma dessas? alteração de corrente ou vento momentânea, geralmente é feita por perda de propulsão de navio. Uma máquina ali, por exemplo, ele está com máquina adiante, ele para a máquina para poder dar máquina ré. E aí nessa transição a máquina ré ela não atua, ele às vezes demora mais tempo. Por isso que os práticos, os rebocadores têm que trabalhar com antecipação, para você ter um tempo de resposta caso algo aconteça. Existe um planejamento? Vocês sabem que vão parar no berço, é berço, né? Isso. Tal. Vocês têm que fazer um planejamento antes ou é na hora a gente já sabe o que tem que Bom, de fazer? forma geral, assim, a praticagem, ela que confirma as manobras para as empresas no porto hoje aqui. Se tratando do Porto de Santos, Tá. a praticagem do Estado de São Paulo, ela fornece ali o site dela e também via rádio VHF quais são os horários e quais são os navios que vão operar naquele determinado horário, para onde vai, quem vai ser o prático e qual é a empresa que tem que atender. E aí, com base nisso, a gente já sabe qual o momento que a gente tem que movimentar os nossos rebocadores para fazer ou atracação ou desatracação, aonde que a gente vai ter que estar, ou se Você tiver algum sabe isso com pedido especial, a antecedência, gente tem então. que saber com antecedência Ah, justamente para a gente ter o nosso planejamento. Não é assim, olha, chamou, vai. Não. eu achei que era. Acontece, às vezes, em casos de Acontece? emergência, esporadicamente, mas tudo é feito com antecipação. Justamente para quê? Para que você tenha um planejamento, para você saber quem é os rebocadores que vai Quem atuar. contrata o rebocador? São as armadoras, as agentes, né? As agências contratam os rebocadores para as empresas. A empresa que eu trabalho hoje, ela tem uma armadora, ela pertence, faz parte de uma companhia de navegação grande, né, dinamarquesa, assim como outras empresas, e tem outras que não fazem parte, e aí as agências, né, as armadoras contratam os rebocadores. Entendi. Aliás, eu vi lá no seu Instagram, tem muita foto sua, tem muita manobra ali, não tem? Sim, Conta sim. um pouco como é que é isso. Como é que. Porque você é amigo dos meninos dos drones, é Isso, isso? eu tenho uma amizade muito boa com o pessoal que faz gravações com drones ali na ponta da praia, então sempre que eu passo com os rebocadores, eu consigo fazer algumas graças ali com o pessoal, que eles conseguem pegar uns takes Aí tem legais, imagens e aí lindas. a gente acaba fazendo essa troca de experiência. Hoje eu já tenho contato via telefone, eu falo para eles, olha, eu tô indo, e, poxa, vou fazer a manobra tal, vou fazer de tal jeito. Ele, pô, legal, vou pegar aqui desse jeito, dessa forma. E aí a gente acaba publicando e tem muita gente que aprecia, bacana, né? Sim. Acha legal. Então, essa troca ela é bem Dá o interessante, ela é seu bem Instagram bacana. para quem quiser ir lá Meu ver. Instagram é TK Vidal, né? É bem facinho, só tinha eu lá, não sei se tem outro, então é bem fácil de achar, é TK Vidal meu Instagram. Tem bastante coisa lá sobre meu dia a dia no rebocador, sobre navegação. Falo também bastante sobre alguns concursos. Hoje tem algumas pessoas que me seguem lá perguntando como que conseguem ingressar. Então, conforme esse número de pessoas veio aumentando, às vezes eu acabo nos meus stories ou Reels ali, eu acabo publicando algumas coisas sobre como que você tem que ingressar, como que funciona a vida a bordo, porque assim, às vezes a pessoa olha de fora e fica com aquela curiosidade, né, de Sim. como é que eu faço para participar disso? E aí? Porque assim, eu falo que trabalhar a bordo é para todo mundo, mas nem todo mundo serve para trabalhar a Eu não bordo. acho que é para todo Porque mundo. assim, o que que acontece? Primeiro, você tem que gostar de pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que saber ponderar conflitos.
tantos os seus quanto os dos outros. E eu, como gestor, hoje, estando comandante, é muito mais difícil. Sai briga. Nossa, discussão. Nossa. Imagina que você vive ali num confinamento com 3 homens, 4 homens, 5 homens, cada um pensando de uma forma diferente. E aí o cara tá longe de casa. O cara recebe uma ligação de casa falando assim, da esposa, da mãe. Olha, o cano aqui quebrou, eu vou fazer o quê? Pô, cara, você tá longe de casa. E aí você já começa a pensar, caramba, o cano de casa quebrou, a criança ficou doente, o carro bateu, furou o pneu, aconteceu tal coisa em terra. Ai, fulano, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, que já aconteceu, já presenciei fatos assim, colegas que trabalham em plataforma e ali receberam notícias ali desagradáveis e não conseguiram estar em terra para poder amparar a família ou participar da resolução do problema. Então, você tem que ter um emocional muito controlado, você tem que saber ponderar essas coisas. Então, por isso que eu falo que hoje eu falo para todo mundo, cara, o meio aquaviário ele paga bem. Mas se você for somente pelo dinheiro, não vá. Não aguenta, né? Não vá. Primeiro, você vai estar insatisfeito, você não vai ser um bom profissional e você vai acabar se prejudicando, porque você acaba se queimando. Porque a partir do momento que você não é um bom profissional, você começa a deixar brechas. Sim. E hoje no setor privado, por ele estar muito competitivo, se você começa a agir dessa maneira, você perde espaço. Então, eu falo de coração aberto. Só pela grana, não vá. Goste do que você faz. Goste de mar, goste de pessoas, goste de desafios, goste de adversidades. Tem Porque, muita? muita. Porque assim, tudo muda a todo tempo. Não tem rotina. Não tem. Por mais que você tenha a programação, por mais que você tenha ali um script de coisas a fazer, é diferente. Por exemplo, você atracar o mesmo navio no mesmo terminal 10 vezes, as 10 vezes serão diferentes. Ao contrário de você estacionar o seu carro na sua garagem todos os dias. Você estaciona do seu jeito, da sua forma, às vezes você faz até no automático. Sim. Uma manobra portuária é completamente diferente. Nunca uma manobra será igual a outra, por mais que seja o mesmo navio para o mesmo local. Nunca. Nossa, é muito interessante isso. Nunca. Então não tem tédio. Não, não tem. Sempre vai ser diferente, até porque assim, às vezes você tem um prático diferente, que ele tem uma forma diferente de atracar. O peso do navio está diferente, a condição do vento está diferente, a condição da maré está diferente. Ela muda a todo tempo, ela muda toda hora. Então você atracar ou desatracar um navio, ele nunca será igual. Em tese, tecnicamente falando, ok, você já tem ali a sua forma de manobrar, ela é igual. Você tem o seu jeito, você já incluiu ali a tua forma de conduzir o trabalho. Mas, propriamente dito, a manobra ela nunca é igual, ela é sempre diferente. Nossa, muito interessante. Qual foi o maior navio que você ajudou a atracar? Hoje, o maior navio que eu já ajudei a atracar no Porto de Santos foi um navio de 366 metros, que já foi, é o maior É o que maior, né? atracou, né? Você estava ali? Eu já participei de algumas manobras de alguns navios dessa classe, de 366. Quantos vêm para cá? Porque não são muitos, são? Não são poucos. Hoje nós temos aí, se eu não estou enganado, um navio da CMA CGM, um ou dois navios da CMA CGM e da MSC. Tem alguns navios dessa classe que já atracaram aqui. Eu já participei, aí acaba participando aí 6 rebocadores. Tem mulheres nos rebocadores? Sim, Tem. inclusive a cada ano que passa está aumentando essa adesão de mulheres, eu acho muito interessante, muito bacana. Você trabalha com alguma? Eu não já trabalhei, hoje eu Já? não trabalho mais. A companhia que eu trabalho em Santos, hoje nós temos uma marinheira mulher, foi contratada recentemente, está desenvolvendo muito bem a atividade, é muito bacana, eu acho legal. E vejo cada vez mais adesão de mulheres a entrar no ramo aquaviário.
bastante oficial, eu acho muito bacana, muito legal, porque as mulheres elas chegam ali já com uma função já de chefia, para virar líder, ser líder, né? E aí, pô, a mulher tem que lidar ali com um monte de peão, né? Que a gente fala, né? É, E aí, pô, pra mulher é bem desafiador isso, né? E pro homem também. Isso eu acho, tem pessoas que não gostam, tem mas eu pessoas. acho bem interessante essa interação, porque você acaba se policiando com algumas condutas, te força a ser uma pessoa melhor. Porque assim, eu não posso, eu não posso e não vou ser a mesma pessoa que eu sou com um homem, com uma mulher. Principalmente o linguajar, Eu né? exata, entendeu? E olha que a Aquaviária, gente, tem muito linguajar maluco, sabe? É bem tosco para alguns Ah, momentos. tem os apelidos que são ótimos, vai. Nossa, Você vixe tem algum Maria. apelido? Meu apelido no Porto é Bahia por causa do meu padrasto, né? E por causa da minha origem. Mas, nossa, tem um monte de apelido. Toda hora bota um apelido novo. É bem interessante. Fora os linguajares marítimos, né? Bizungo, pega o bizu, Que isso? né? Bizungo é a pessoa quando é desleixada, desatenta, né? Aí, pô, o cara é mó bizungo, cara, né? Aí A gente precisa pega. fazer um dicionário disso. Né, e tem o linguajar marítimo, né? Então é bem interessante. Tem umas nomenclaturas próprias a bordo, né? Que nem a bordo, parede. Não existe parede a bordo. A bordo chama-se antepara. Não existe chão, existe convés. Não existe janela. Janela chama-se vigia, né? Escotilha, né? Porta, escotilha. Né? Então, né, não é direita, esquerda, é bomborda e boreste. Borés. Não é ré e avante, é proa e popa. Então tem umas nomenclaturas ali próprias do linguajar aquaviário. E quando você não está trabalhando, o que que você gosta de fazer? Bom, remei profissionalmente de canoa havaiana, de stand-up. E aí, após o nascimento da minha filha, eu acabei parando de competir, porque passar mais tempo com minha família, né? Tem que passar o tempo a bordo. Mas é algo que eu gosto muito de fazer, remar. Hoje eu tenho me dedicado um pouco mais ao jiu-jitsu, é algo que, para mim, eu gosto bastante porque me desestressa. Eu sou uma pessoa muito tensa, agitada, eu sou Não agitado de... parece. Nossa, eu sou agitado demais. Às vezes eu falo que eu sou, como é que a gente fala? Uma pessoa acelerada demais, Agitado? agitada. Não Eu sou, parece, eu não. sou. E o jiu-jitsu é algo que me ajuda a desestressar, porque ali acaba o ego, né? Às vezes a gente tá com aquele ego inflamado, e fala, nossa, eu sou poderoso, sou bom. Aí chega lá, você toma um cacete, apanha logo e todo mundo apanha da molecada, aí bate, apanha. Eu acho aquilo muito bacana. E então é algo assim que me É ajuda a coisa de desestressar, homem é coisa de mesmo. homem, É, bate, apanha, acha muito bate, apanha, legal. você sai de lá todo arrebentado e você no outro dia, assim, nossa, por que que eu tô aqui? Tô todo quebrado. No outro dia você tá lá de novo feliz, sorridente. Então, poxa, é algo que eu tenho feito com mais frequência, mas eu gosto muito de remar, né? Então, eu tenho um hábito de falar que minha vida, ela é literalmente no mar, né? Eu moro em Santos, Sim. né? Gosto de remar, remo de stand-up, remo de canoa, tenho stand-up, tenho canoa, Você pratico tem jiu-jitsu, canoa? gosto de remar. Minha canoa hoje fica em São Vicente, ela ficava em Santos, agora fica em São Vicente, na Vibe. Eu gosto de remar ali na Baía de São Vicente, porque ali eu gosto de remar, às vezes eu vou até Praia Grande, às vezes eu vou até Santos, aí volto, às vezes eu quero remar no mar mais tranquilo, aí vou por dentro ali no Nossa, você vai de Passa a São Ponte Vicente para Pênsil. Praia Grande, é isso? Nossa, a gente faz essa remada aí frequentemente, tem a turma aí da Vibe Ocean aí, a galera boa, né? E a gente sempre fazia essa remada aí até o Canto do Forte ali, dá 10 quilômetros de ida e 10 quilômetros de volta, dá 20 quilômetros. Gente. Então é algo que eu gosto muito de fazer, admiro muito a galera que rema e o mar, né? Tá ligado com o mar, então é algo que me, Não me, te me enjoa, não te fascina. empapuça tanto mar assim, Às não? vezes minha esposa não começa a falar, meu, você já passa o dia todo dentro do rebocador, tu ainda vai remar, tu ainda vai surfar. Eu falei, gente, é coisa totalmente diferente. Lá eu É tô a diferente, trabalho, né? né? No mar eu já tô em contato com o mar mesmo, me jogo na água, pulo no mar, tomo banho de água salgada, tiro as coisas ruins do corpo. É, o mar tem isso de bom. E, pô, é muito legal você lidar com a natureza, ver animais, já vi pinguim, já vi golfinho, já vi Onde você viu o pinguim? baleia. Eu já resgatei pinguim. Aqui? Sim, sim. Tipo de temporada de inverno é normal a gente ver pinguim aqui no Porto Santos. Ah, não E sabia. resgatei remando e já resgatei de rebocador.
E aí a gente chama o Gremar faz o recolhimento do animal e faz todo o tratamento ali para poder incluir novamente O que o mais animal que na você já natureza. achou no meio do mar, assim, trabalhando? Aquele teiu, né? Aquele lagarto. Uma vez resgatamos um no canal da Cozipa. Já vi jacaré. Tem no Porto, não tem? Já vi Eu jacaré ali sei. próximo da Lemoa. E uma vez eu vi um jacaré ali próximo da Ilha de Ana. Eu pulei no mar uma vez para resgatar um calopsita. Jura? Conseguiu? Resgatei o calopsita. E aí eu tentava ligar para algum veterinário, que naquele tempo não tinha WhatsApp, foi muitos anos Ah, atrás, para saber como é que ele dava. E não tinha uma gaiola para colocar o animal. E eu lembro que nós tínhamos um caixote de mercado que era todo aberto, aí eu peguei e coloquei o caixote em cima do animal lá e deixei. Mas o animal veio a óbito. eles não aguentam, né? Eu acho que ele estava muito tempo tentando ali sair do mar, né, e água, a corrente e tal. Eu pulei no mar para poder resgatar esse bicho. Eu quase tomei uma advertência depois, porque eu pulei na água para poder pegar o bicho. E o bicho morreu. Estava trabalhando. Tava trabalhando. Pulei do rebocador no mar para poder pegar um calopsita. E o calopsita morreu. Poxa, não, o pior é você ainda levar uma bronca, E né? eu ainda tomei uma bronca. Tiago, não tinha nada para poder. Não, nós não tínhamos ali nenhum pulsar, né? Que é a rede, para poder. A gente Sim. estava sem rede no momento. Pô, eu vi um animal e eu gosto muito de animal. Eu gosto demais de animal geral. Tudo. Gosto de roça, gosto de cavalo, E, pô, eu vi o animal ali É, e não fazer debilitado nada é e, pô, eu complicado. não pensei duas vezes. Eu falei, como se fosse uma pessoa ali precisasse. Porque se fosse uma pessoa e ela tá acordada, você joga uma boia circular, você agarra, você puxa É, mas ela. o animal Mas o animal não. tava debilitado e eu não tinha nada para poder resgatar. Pulei na água para pegar esse animal, trouxe para bordo e o animal morreu. É, você fez sua parte. Já está terminando. Você viu como passa rápido? Passa bem rápido. Então, eu queria saber, eu perguntei das manobras. Teve alguma manobra assim que você. Eu acho que você já respondeu isso, mas eu vou fazer uma pergunta de outro jeito. Uma manobra que você achou que foi bonita, bem feita, a manobra perfeita. Uma manobra É, perfeita. que você considerou, olha, você já falou daquela outra, que foi difícil, que você nunca tinha Bom, feito. nós fizemos uma operação especial aqui no Porto de Santos, que foi o primeiro navio de gás que nós recebemos, que hoje ele virou um terminal ali no TSP, em frente à Ah, Lemoa. Ali tem um navio de gás que ele, às volta e meia, ele recebe um navio que fica ali. Foi a primeira operação o chip to navio virou um chip. terminal? Ele é um terminal, ele faz o trabalho de regasificação do gás. Ele recebe o gás liquefeito, ele regasifica e manda por duto para a terra, né? E ele recebe outros navios que vêm de fora. Então, esse navio foi o primeiro de Santos. Eu participei dessa manobra, foi uma manobra bem diferente, até pelo local que ele ia atracar, era um local difícil de manobra. Então, essa é uma das manobras que eu considero ali como especiais por ter participado de um novo marco do Porto, né? De um novo marco do Porto, algo novo que estava acontecendo, que foi publicado em jornal, e inclusive teve uma repercussão muito grande. No tempo fizeram até baixo-assinado dizendo que Com era um medo que navio fosse bomba, explodir. achando que Santos ia explodir. Isso é E o pessoal nem incrível. lembra que lá atrás, se você for ali na Cozipa, ali, você tem terminais ali, tem coisas ali que são muito É, mais explosivas, né? E por conta mesmo da falta de conhecimento técnico, né, da coisa, mas aí o pessoal as começa a pessoas fazer o sabem muito alarde, pouco. acaba fazendo aquele É, alarde, e aí não. você só fica com a parte negativa da coisa. Não, o cara falou que tá vindo o navio vai explodir Santos. Peraí, aí ele só fica com isso. Meu Deus, Santos vai explodir, vai explodir. Ai, meu Deus, isso não Isso é pode entrar. antigo, Assim não vai ser. Thiago. Você é novinho, ainda não sabe. Então, participar dessa mudança, para mim, foi bem gratificante, fazer parte da história, sair nas mídias sociais, jornais, internacionais Você também. tem muita história para contar. Você tem que voltar aqui. A gente tem que marcar outra. Ó, já tenho que encerrar. Eu trouxe um vídeo, né, que eu peguei lá no seu Instagram, que eu queria que você contasse pra gente o que é aquilo, por que que faz aquilo e o que é aquilo. Vamos ver se os meninos colocam para mim. É isso aqui, ó. Conta para mim o Ah, que é. É bonito de ver, eu já vi várias vezes, é mas bem bacana quando a gente faz esse aí. Não são todos os rebocadores que são dotados desse equipamento. É um canhão de incêndio. Ele é duplo. Ele é conhecido como firefighting,
né? Ou FIFI. Abreviamente a gente fala como FIFI, né? A gente gosta de abreviar tudo para falar rápido. Essa aí é a FIFI do rebocador. É um sistema de combate a incêndio onde a gente consegue assistir terminais ou navios de forma que não tenha que me aproximar tanto ou dentro do local. Entendi. Então, externamente a gente consegue fazer esse combate, ele tem um alcance muito alto, um jato muito forte de água. E nesse dia eu estava fazendo um teste com um canhão de incêndio, e para você fazer esse teste você precisa estar numa área mais segura, longe de outras Sim. embarcações, fazer a comunicação via rádio que você está fazendo o teste ali Ele para puxa água do mar? evitar isso. Ele tem uma bomba Olha que que ele vai lindo. pegando a água do mar e joga pelo canhão. Quem fez essas imagens aí é o Nando, né, do Drone Do 013, é um grande drone parceiro zero. nosso. Um Sim. abraço pro Nando. E é bem bonito quando a gente faz É esse bonito. teste de Eu firefight. tenho vídeos Eu já também. falei que minha vontade era num summer desse de verão aí pegar a firefight e jogar lá no CAI, lá na rua, lá pra todo mundo, que nem a pessoa Olha, isso fica é brincando ali. legal. Mas eu não sei se vai ser bem quisto, bem recebido, velho. Tem gente que gosta, tem gente que Eu não, mas eu, gosto. eu Eu acho a ideia legal. tenho essa vontade. Tiago, vamos ter que terminar. Você quer deixar alguma mensagem para quem gostaria de trabalhar num rebocador? Olha, você que quer trabalhar embarcado e você que está sem direção, pesquisa um pouco, avalia, é muito gratificante, não é fácil, tá? Assim como na vida tudo que é bom não é fácil. Vai exigir que você faça algumas renúncias e esforços a mais, mas é muito bacana e independente daquilo que você acredita, tenha fé em você, acredite em você e no potencial que você tem, que você vai conseguir, com perseverança e trabalho, chegar onde você deseja. Olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo. Eu que Acho que eu agradeço a aprendi muito. oportunidade. Você, quando puder, volte mais uma vez para Sempre você que continuar precisar, eu contando. estaria à disposição para poder vir aqui com vocês. É, E eu quero agradecer. Quem fez a ponte com você foi o O MK. Mark, da MK Drone, também outro É, parceiro nosso, um abraço pro muito Mark. obrigada pela dica, foi maravilhosa, eu adorei. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, gente, Obrigado. espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, que tenham aprendido tanto quanto eu, e eu espero vocês no próximo domingo. Ah, e não esquece de comentar, compartilhar, se inscreve no canal. 60% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos no canal. Então, eu agradeço mais uma vez e conto com vocês. Obrigada.